Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1198 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, já compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. E já aproveita também para avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes e sobre trânsito e transporte, bem como por afrontar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da proteção ao consumidor, norma estadual que fixa critérios para o exercício de atividade de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de motocicletas, exigindo prévia autorização e regulamentação dos municípios. A lei impugnada aqui é a Lei 1856 de 2025 do Estado de São Paulo, que basicamente proíbe o uso de motocicleta para transporte de pessoas, transporte de passageiros, melhor dizendo, sem que haja uma autorização e regulamentação no âmbito municipal. Isso inviabiliza o quê, então? Por exemplo, a utilização do Uber, do 99 na modalidade motocicleta, sem que haja uma regulamentação específica no âmbito municipal. Aí a Confederação Nacional de Serviços propôs uma ação, um ADI, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade. E aí, gente, temos uma inconstitucionalidade no caso? Sim. Por quê? Primeira coisa, porque artigo 22, inciso 11, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transportes. E aí, no âmbito federal, nós já temos a Lei 12.587 de 2012 e a Lei 13.640 de 2018, que já traz as diretrizes acerca desse tema, já traz diretrizes da Política Nacional de Transportes. Por isso, não cabe ao Estado legislar sobre esse tema, trazendo ainda mais requisitos. Então, cabe, no âmbito do município, uma regulamentação, ok, interesse local, mas não cabe ao Estado trazer mais requisitos além daqueles que já estão previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Além disso, gente, da forma com que estava previsto, havia uma inviabilização ampla da utilização dessa modalidade de transporte, sem que houvesse antes uma regulamentação no âmbito municipal, o que com certeza viola a livre iniciativa, livre concorrência e mesmo proteção ao consumidor. A gente não pode fechar os olhos para a realidade de que hoje muita gente vive de transporte por aplicativo. Então, eu nem consigo imaginar como é que ficaria a situação se do dia para a noite fosse proibido, por exemplo, Uber, 99, iFood. Ia ser uma situação de calamidade. Você concorde ou não que é uma coisa boa ou não a tal da uberização do trabalho, Existe um debate acerca disso. Mas o fato é que se você do dia para a noite chegasse e dissesse, não pode mais trabalhar, gente, ia ser uma situação complicada. Porque muita gente vive disso, não é hoje? E aí como é que ficaria? Então, quais são os dois pontos aqui? Primeiro, a inconstitucionalidade formal. Não caberia ao Estado criar mais restrições além daquilo que já está previsto nacionalmente. E, obviamente, o município ele pode regulamentar e fiscalizar, mas de acordo com aquilo que está previsto na lei federal.
não de acordo com essa regulamentação estadual. E segundo ponto, violação à livre concorrência, livre iniciativa e proteção ao consumidor. Por que proteção ao consumidor? Porque, gente, a partir do momento que você limita o consumidor, ele acaba deixando de ter acesso a um meio de transporte barato. Então, hoje, muita gente se locomove por Uber Moto, sai muito mais barato mesmo. Então, muita gente hoje nem sequer pega um ônibus, se locomove por aí de Uber Moto e gasta, às vezes, um pouco mais só do que gastaria de ônibus. Então, imagina, tirar isso do consumidor, ele teria, de repente, uma comodidade a menos, então o tempo que ele gasta menos para chegar até o trabalho, até o local indo de moto, ele ia ter que ir de transporte coletivo, iria perder muito mais tempo ou iria ter que gastar muito mais. Então, realmente, o consumidor também se prejudica, não é? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional norma estadual que fixa critérios para o exercício de atividade de transporte individual privado remunerado de passageiros por meio de motocicletas, exigindo a prévia autorização e regulamentação pelos municípios. Fundamento: usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes e sobre trânsito e transporte, artigo 22, incisos 9 e 11 da Constituição, bem como afronta aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e proteção ao consumidor. Aqui você vai anotar artigo 170, caput e inciso 4º da Constituição Federal. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido, adivinha onde? Na Constituição Federal. Destaque da seguinte forma: o Congresso Nacional está em mora na edição de lei complementar que regulamenta o imposto sobre grandes fortunas. Então, olha só, imposto sobre grandes fortunas. Está previsto, sabe onde? Artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Olha só. Então, a Constituição Federal previu a existência de um imposto sobre grandes fortunas. E mais do que isso, a ADCT, lá no artigo 79 e 80, vinculou o valor que é arrecadado por esse imposto ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Está lá no artigo 79 e 80 da ADCT. Acontece, gente, que essa lei complementar até hoje não existe. Não sei por que, não faço ideia. Será que é porque muitos deputados e senadores e muitos financiadores das campanhas seriam tributados? Provavelmente é por isso. Mas o fato é que não existe. E aí, quais são os argumentos? O PSOL, foi quem propôs essa ação. E o PSOL, ele tem argumentos que são bem relevantes aqui. Ele diz, olha, vamos lá, primeira coisa. A Constituição Federal, ela traz a previsão desse imposto de todos os impostos previstos na Constituição Federal. Esse é o único que até hoje não foi instituído. Esse imposto tem uma função social muito clara e muito forte, inclusive em uma realidade de justiça redistributiva, especialmente por essa vinculação do valor que é arrecadado para o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, olha só a importância desse imposto. E aí é interessante que a argumentação ela segue por um caminho que é o seguinte: o PSOL, como autor da ação, sustenta que há uma obrigação do Estado brasileiro de legislar nesse sentido. Por quê? Porque a Constituição traz a previsão desse imposto, todos os outros impostos previstos na Constituição Federal já foram instituídos, então há uma obrigação. E aí a gente tem que pensar, o Estado gosta de imposto, então é muito curioso que só esse nunca tenha sido instituído. E por outro lado, a AGU, a mesa do Congresso Nacional e a PGR sustentam o quê? Que não, aqui a Constituição previu uma possibilidade, é se quiser, não pode impor, é uma opção político-normativa de editar ou não
essa lei complementar prevendo o imposto sobre grandes fortunas. E há também um grande debate, que esse debate aqui é colocado, não é, de forma bem ampla, que é o de que muita gente sustenta que instituir o imposto sobre grandes fortunas acaba favorecendo uma fuga de capitais. Então é como se aquela pessoa que é rica fugisse, tirasse seu dinheiro do país para não pagar esse imposto. Aí, gente, olha só. No âmbito internacional, há uma ação coordenada do G20 nesse sentido, com propostas visando essa implementação coordenada da tributação sobre grandes fortunas, exatamente para evitar essa fuga de capitais, tá? Então isso aqui realmente é um debate que existe, e existe esse debate inclusive dessa tributação coordenada entre os países do G20, beleza? Resultado, tá? Para a gente concluir, o STF entendeu sim que existe uma omissão legislativa, mas foi uma decisão muito pobre, muito sem sentido, porque disse assim, olha, tem emissão legislativa. E aí, o que a gente faz? Não, a gente vai avisar aqui, galera, tá precisando legislar aí. Vamos dar prazo? Não, não precisa de prazo. Só avisa, ó, tá inerte, bora legislar. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos determinar aqui regras provisórias. Não, moço, calma, para que isso? Não, vamos só avisar mesmo, ó, estão inerte. E pronto, foi isso, gente. Entendeu-se pela omissão, entendeu-se que há uma inércia legislativa, mas não se fixou nenhum regime transitório e não se fixou prazo. Ou seja, serviu para alguma coisa essa decisão? Aí você me dá a sua opinião acerca desse assunto, tá? Foi 8-1. Só quem ficou vencido foi o Luiz Fux, que ele entendia que não havia uma omissão. O Flávio Dino, por sua vez, ele defendeu um prazo de 24 meses, então ele também ficou vencido em relação ao prazo. Mas, enfim, né, o que prevaleceu foi isso. Tá omisso, então bora avisar aí para geral que tá omisso e é isso. Segue a vida. Como é então que ficou o destaque? O Congresso Nacional está em mora na edição da Lei Complementar que regulamenta o imposto sobre grandes fortunas. Está previsto, viu, no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite bem especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura. Um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui para vocês. E planos de leitura que te dão um estudo com continuidade, sempre permitindo que você não reinicie seu estudo a cada novo edital. Então, com certeza vai ser um baita diferencial. E eu te aguardo, vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial na sua futura prova de títulos. Então, a palavra da sorte de hoje vai ser, sabe o quê? Grande fortuna. E eu quero que você me conte se você está com medo da instituição desse imposto, se o seu dinheirinho que está lá no Nubank vai ser tributado ou se ainda falta alguma coisinha para você chegar lá. Então, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Ele foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional, na medida que não viola a reserva de lei complementar, a iniciativa reservada ao STF para dispor sobre o Estatuto da Magistratura e o princípio da separação dos poderes, a instituição por lei federal e por emenda à Constituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, inclusive para membros da magistratura, por meio de entidades fechadas de previdência complementar, estruturadas como fundações de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado. Então aqui, basicamente, nós temos duas controvérsias. Quais são? Primeira, é saber se são constitucionais. Aqui a gente fala tanto da Emenda Constitucional 41 de 2003,
quanto da Lei 12.618 de 2012 e do Decreto 7808 de 2012. Então, questiona-se a constitucionalidade por instituir um regime de previdência complementar único dos servidores públicos federais, inclusive magistrados. Então, o ponto é esse: podia incluir magistrados? E segundo, essas entidades de previdência complementar foram criadas como fundações de direito privado. E aí, poderia ou teria que ser uma pessoa jurídica de direito público? Então vamos começar aqui bem do comecinho, vamos distinguir três coisas aqui. O que é o regime geral de previdência social? É o regime que é aplicado à grande maioria dos trabalhadores, os trabalhadores da iniciativa privada, ou mesmo aqueles que são servidores públicos, mas que não são estatutários. A eles é aplicado o regime geral de previdência. Por outro lado, o regime próprio de previdência é aquele que é destinado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, que são estatutários. Por outro lado, o regime de previdência complementar. Aí, o regime de previdência complementar, ele já opera com a lógica diferente do RGPS e do RPPS, regime geral e regime próprio, porque aqui nós temos sistemas de capitalização, onde o servidor público ele vai guardar parte daquele salário que fica ali sendo capitalizada para no futuro ele ter acesso a esse valor. Então, a lógica aqui não é a mesma do regime geral e do regime próprio, onde você tem uma solidariedade intergeracional. Você contribui para o bolo e o bolo é dividido entre aquelas pessoas que não estão trabalhando. Você não tem ali uma reserva técnica sua de valor, não é, no regime próprio e no regime geral. Já na previdência complementar, você tem. Aqui nós falamos em um regime que você contribui e tem uma reserva de valor que você vai acessar no momento da sua aposentadoria. E por que isso aqui se torna relevante, especialmente a partir da Emenda Constitucional 20 de 98? Porque a partir de então passou a ser possível limitar os benefícios do regime próprio ao teto do regime geral. E aí, caso o servidor queira se aposentar melhor do que o teto do regime geral, ele passa a ter que contribuir em um regime de previdência complementar. Então, isso daqui é que é um regime de previdência complementar, beleza? Foi desenhado inicialmente lá na emenda 20 de 98, mas depois foi um regime aperfeiçoado pela emenda 41 de 2003 e depois ainda pela 103 de 2019. Então agora vamos para os argumentos pela inconstitucionalidade, já vamos aqui dizer por que eles não foram acolhidos. Primeiro argumento, defendia-se que existia aqui no caso uma inconstitucionalidade por vício de vontade. Por quê? Porque isso aqui foi votado na época do mensalão. E aí defendeu-se que houve uma compra de votos num contexto que foi apurado aí no mensalão e que isso violaria o devido processo legislativo. Isso aqui foi acatado? Não. Sabe por que não foi? Porque, de fato, é possível essa tese do vício de vontade decorrente da corrupção. Mas aí tem que ser demonstrado que foram comprados votos suficientes para, de fato, modificar o resultado da votação. Isso não foi comprovado. Então, isso aqui já foi afastado. Segundo ponto, a questão da Lei 12.618 de 2012, que traz o regime de previdência complementar dos servidores federais. É uma lei ordinária. E aí defende-se que deveria ser uma lei complementar. Então, aqui um vício de forma. Aí, o que o STF esclarece aqui nessa decisão? Ele diz, olha, a Emenda Constitucional 20 de 98 traz, de fato, a necessidade de lei complementar para dispor sobre normas gerais para a instituição do regime de previdência complementar nos entes federativos. E aí, de fato, vieram as leis complementares 108 e 109 de 2001.
essas leis trazem exatamente essas normas gerais. E aqui já foi satisfeita essa previsão da necessidade de lei complementar. Depois veio a Emenda Constitucional 41 de 2003, e ela já retira a expressão lei complementar e passa a dizer que esse regime próprio ele vai ser instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Então, aqui, deliberadamente, passou-se a exigir somente lei ordinária, mas se manteve essa regulação geral da lei complementar, né, a 108 e a 109, tratando tão somente das normas gerais. Então, para a instituição, especificamente, já não seria necessária uma lei complementar. Por isso, então, nós temos que a lei ordinária em questão, ela é constitucional, não há vício de forma. Próximo ponto. Nós temos um questionamento acerca da natureza jurídica das fundações públicas de direito privado. Então, por exemplo, nós temos a FUNPRESP, que ela é estruturada como uma pessoa jurídica de direito privado. E aí é uma fundação de direito privado. É possível que uma fundação de direito privado realize a operacionalização dessa previdência complementar? Olha só, desde a emenda 103 de 2019, essa discussão já não tem mais valor. Por quê? Porque foi retirada essa exigência de ser uma instituição de natureza pública. Então, hoje já não tem valor. Mas é necessário, não é, que se atenha ao debate que foi travado lá quando foi proposta a ADI. Aí, o que o STF esclarece aqui? Esclarece que uma fundação de direito privado, nesse sentido aqui, ela integra a administração pública indireta. Então, por mais que seja uma pessoa jurídica de direito público, ela tem natureza pública, porque ela é criada pelo Estado, ela integra a estrutura administrativa e ela se submete a um regime jurídico híbrido. Então, ela tem que fazer concurso público, licitação, ela tem controle externo, enfim. Né? Então, há sim uma natureza pública, apesar da personalidade jurídica de direito privado. São duas coisas que realmente não se confundem, beleza? E agora o último ponto. Poderia essa lei incluir os magistrados ou haveria uma reserva de iniciativa do STF para tratar sobre o tema? Gente, entendeu-se que não há necessidade aqui, não há, ou melhor dizendo, reserva de iniciativa do STF. Lá na ADI 3297 do DF, o STF já entendeu que não viola a autonomia e independência financeira do Judiciário essa instituição do regime de previdência complementar por iniciativa do chefe do Executivo para todos os servidores públicos, inclusive do Judiciário. Então, aqui não há qualquer ofensa à separação dos poderes, à autonomia do Judiciário, enfim. Então, nós não temos aqui também uma inconstitucionalidade. E, por último, né, só aqui alguns aprofundamentos sobre a questão da adesão facultativa, né, o teto do regime geral de previdência social. Então, seria como a gente já explicou lá no começo. O regime próprio ele vai pagar, no máximo, o teto do regime geral. E se você quiser ganhar mais do que isso, aí você poupa, não é? Através do regime de previdência complementar. Belezinha, gente? Então, como é que ficou? O último destaque de hoje é constitucional a instituição por lei federal e por emenda à Constituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, inclusive para membros da magistratura, por meio de entidades fechadas de previdência complementar, estruturadas como fundações de natureza pública com personalidade jurídica de direito privado. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Informativo pequeno, só 3 julgados, mas
que eu acho que a gente conseguiu aprofundar bem esses 3 julgados. Então, agradeço demais a você que ouviu. Já deixa então aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas, já deixa aquele like, já compartilha na sua rede social, no grupo de WhatsApp, com seus amigos, tudo isso fortalece demais esse projeto e eu lhe serei eternamente grato. Então por hoje foi isso, até a próxima.